falar sobre aquela história que eu citei agora há pouco com Eliseu Caetano. Lembram? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou, hoje pela manhã, que parte da floresta amazônica foi destruída para a construção de uma estrada para levar ambientalistas até Belém. Foi feito um post, inclusive, na rede social X. Aí o governador do Pará, o Helder Barbalho, do MDB, respondeu à declaração de Trump lá mesmo nas redes sociais. Falou que o presidente americano, ao invés de ficar fazendo post, deveria estar lá. E deveria apontar caminhos e soluções contra as mudanças climáticas, já que ele não faz questão nenhuma de participar dessa discussão. Inclusive, também celebrar a redução do Brasil e da Amazônia no desmatamento, uma redução de 50% em relação ao ano anterior. Aí o governador também sugeriu que Trump siga o exemplo do governo brasileiro e invista mais R$1 bilhão para salvar florestas no mundo inteiro, que é muito difícil do Trump fazer, E concluiu ainda dizendo que o presidente dos Estados Unidos está convidado, se ele ainda quiser participar da conferência e experimentar um pouquinho da culinária paraense. Olha, Bruno Pinheiro ainda está com a gente consegue falar com ele agora. Bruno, foi um tapa com luva de pelica. Tá ouvindo? Exatamente, viu, Márcia? Tô ouvindo sim. A gente estava olhando aqui autoridades que vão passando aqui e aí a gente acaba ficando de olho em todo mundo. Agora, sobre essa situação do governo americano e o governador aqui do estado do Pará, o que foi? Foi a Avenida Liberdade. Foi construída, então, uma espécie de uma rodovia no meio da floresta que liga uma ponta a outra, chamada de Avenida Liberdade. Uma emissora americana fez uma reportagem aqui durante a COP30, isso foi para as redes sociais, o governo americano viu isso, repostou e fez uma crítica direta ao governo aqui do estado, onde essa via foi construída. Imediatamente, isso repercutiu ontem nas redes sociais. Hoje, durante uma rápida conversa aqui, eu tive a oportunidade de fazer também um questionamento ao governador Helder sobre a sua fala, sobre o que ele escreveu nas redes sociais, rebatendo o governo americano. E ele disse, se o governo americano quer dar uma sugestão ou fazer qualquer tipo de análise, de comentário, que venha aqui e que não faça isso nas redes sociais. Vamos ver. Eu lamento profundamente a ausência do governo americano. Nós estamos aqui no maior evento de mudanças climáticas do planeta. Os Estados Unidos é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Deveria o governo americano estar aqui, seja para acordos, seja para opiniões. Não vir aqui reafirma, e devo lamentar, o negacionismo climático e o negacionismo ambiental. E além disto, assistir pela desinformação o governo americano ou o presidente dos Estados Unidos fazer posts ao invés de anunciar investimentos para a agenda climática é absolutamente lamentável. Agora a gente vai com Eliseu Caetano, com a parte americana dessa repercussão. Eliseu, me conta, como é que já repercutiu por aí nos Estados Unidos e tem algum desdobramento novo? Eu tô rindo porque a confusão tá armada, O circo tá armado em plena COP. Agora, olha, o tiro pode não sair pela culatra, pelo menos para a COP, porque há alguns dias nem se falava de COP30 aqui nos Estados Unidos, por exemplo. E agora o tema tomou conta do noticiário. Não de uma maneira gigantesca e ampla, mas a repercussão já existe e ela pode, obviamente, crescer ao longo das próximas horas. Mas como você muito bem contou a história, o Bruno depois contextualizou com a fala de Helder Barbalho, a gente agora traz a pitada internacional desse assunto, viu? Porque nesse evento preparatório da COP30, a chapa esquentou, como diriam meus companheiros lá no Rio de Janeiro. A mídia internacional aqui está reportando que, apesar do barulho das declarações, como as de Trump, ou até mesmo do próprio governo estadunidense, porque o post dele foi repostado por perfis oficiais daqui do governo, muitos países ainda seguem determinados a continuar com a agenda climática, reforçando
né, o diálogo, reforçando a unidade da voz da comunidade internacional, de que não é apenas um problema dos Estados Unidos ou que o mundo não vai esperar os Estados Unidos. Assim tem sido lido esse problema aqui nos Estados Unidos envolvendo Donald Trump e Helder Barbalho. É como se o restante do mundo estivesse junto, dando um recado para Trump e para a Casa Branca. Olha, não interessa muito o que você pensa, o que você acha. Você não está aqui, você não veio, você não participa, sua opinião também não vai mudar aquilo que a gente vai decidir por aqui, aquilo que a gente vai fazer a partir daqui. Vale lembrar que também grupos de ativismo, Márcia, também têm reportado aí, né, as suas reações, principalmente através das redes sociais, mas também através de participações em veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos, né? Comunidades ambientais disseram que Trump não os representa, viu? Pelo menos não em termos de política climática. E que, inclusive, vão apoiar uma agenda global de ação, podendo participar, ou tentar participar, né, chegar a tempo de participar da COP30. Isso foi tema, inclusive, de uma reportagem grande agora no jornal The Guardian. Essa estrada, essa Avenida da Liberdade, que o Bruno estava contando, nessa rodovia de 4 faixas no Pará, gerou esse alerta internacional, porque analistas e ONGs estão apontando que a infraestrutura poderia contribuir para a destruição ou até mesmo para a fragmentação da floresta amazônica, justamente no país que está sediando aí a Conferência Ambiental. A repercussão internacional, ela inclui ainda questionamentos sobre a coerência entre sediar a Conferência de Clima e, simultaneamente, por exemplo, realizar obras de impacto ambiental potencialmente negativo. Isso gerou manchetes em diversos veículos importantes, como New York Post, Le Monde, entre outros. E, claro, nas redes sociais, a força, né, o volume de comentários e de reposts e de até autoridades de outros países do mundo se posicionando não para. Enquanto a gente está aqui ao vivo, na internet, essa discussão também está rolando. E daí é o nosso papel, enquanto jornalistas de televisão, trazer o debate para cá também, porque Donald Trump acabou colocando luz sobre um evento que internacionalmente estava apagado e acabou, como você disse, Márcia, tomando um tapa com luva de pelica de Helder Barbalho, dizendo, olha, você não está aqui, não vem. E esse discurso do governador do estado do Pará, ele foi muito que uníssono com o discurso dos ambientalistas e até com o discurso de parte dos ambientalistas daqui dos Estados Unidos e de outros países do mundo que sequer foram para a COP. Dizendo, olha, você não foi, você não pode opinar muito no que está acontecendo por lá. Bom, conhecendo o Donald Trump do jeito que a gente conhece, cobrindo todo dia, a gente sabe que vem tréplica por aí, né? E a gente vai acompanhar aqui em tempo real na programação da Jovem Pan. Com certeza, Eliseu Caetano, obrigada pelas suas informações. Inclusive, eu estava aqui pesquisando, né, também essas repercussões. E aí, Donald Trump, as palavras dele foram essas, assim, arrancaram um pedaço da floresta amazônica para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas viajarem. Qual o perigo dessa frase, né? Ele tentou colocar ali um problema para a COP30, só que como Eliseu Caetano, pelo contrário, ele deu luz e deu movimento ali para a COP30, né? Ele colocou ela em vários jornais do mundo, deu luz também para o governador do estado do Pará e para o governo federal, em contrapartida, que está promovendo o evento, né? Então, ele tentou fazer uma coisa, né, para rebaixar o evento e o tiro saiu pela culatra. Inclusive, por isso que eu vou chamar os nossos comentaristas também, o Túlio Nassa e o Acácio Miranda, para dizer o seguinte, que a Secretaria Estadual Paraense informou que essa via que o Trump acusou, que tirou um pedaço da floresta, ela é a chamada Avenida Liberdade. Ela tem licença ambiental, atende condições sociais e ambientais e tem uma linha de transmissão também de energia sendo construída para beneficiar a região ali. Essa foi a resposta da Secretaria Estadual ali de Transporte do governo do Pará. Tá bom? Então, houve essa justificativa e aí não fica claro, Túlio, qual foi o objetivo de Trump. Se foi realmente esse, de dizer, olha, não vou participar porque vocês não estão fazendo o negócio direito. Ou se ele, na verdade, quis chamar a atenção ali com uma polêmica, jogar uma polêmica no ar, né? Ele é imprevisível. Olha, Márcia, me parece mais uma desculpa de quem não quer ajudar, né? Evidente que Trump
fala alguma coisa para tentar descreditar aí a COP30, né? Eu vou citar aqui Nelson Rodrigues, que falava que não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Então essa é a guerra de bastidores, é uma guerra muitas vezes maquiavélica, né? De discursos, é uma narrativa, uma guerra de narrativas. Mas a verdade é que Donald Trump deveria, sim, se conscientizar em relação às mudanças climáticas, é uma pauta importante, né? A sustentabilidade ambiental é algo necessário para a própria economia das pessoas, para a própria sobrevivência dos países mais pobres, então ele erra nesse contexto. Quando o governo federal aqui erra, nós criticamos também em relação à irresponsabilidade fiscal, em relação ao alinhamento com a Rússia, financiando ali a guerra na Ucrânia, mas nesse caso, nós não podemos deixar de reconhecer que o errado da história é Donald Trump. Cássio Miranda, até porque quando ele faz um questionamento desse, sem prova nenhuma, ele faz a mídia, né? Ele quer mídia, ele quer fazer o caos, como ele sempre costuma fazer nas redes sociais. E eu nem posso falar muito, vai que ele pega um recorte, eu nunca mais entro nos Estados Unidos. Mas olha, o que eu queria comentar com você, Cássio Miranda, é o seguinte: de toda essa batalha que o Brasil ainda tentou construir ali uma ligação diplomática na ONU, um dizendo que o outro era legal, gente boa, que tinha rolado uma química, Lula, Trump. Será que isso vai se esvair por conta da COP? Porque os ataques do primeiro discurso de Lula, agora essa situação com Helder, o que você acha? Trump vive em dois cenários, Márcia, e ele tenta conciliá-los na medida do possível. Um primeiro cenário é o cenário das redes sociais, da falácia, onde ele substitui dados, pesquisas e, às vezes, a verdade por 140 caracteres. E é óbvio que isso acaba trazendo alguns problemas práticos, acaba levando algumas discussões como essa, e verdade seja dita, Trump lida muito bem com essas discussões. Ele gosta desse tipo de batalha, até porque ele prega para convertidos. E para esses convertidos ele vence em qualquer cenário, independentemente dos dados, independentemente da verdade. O segundo aspecto é o Trump gestor. E ele vem sofrendo alguns reveses nos Estados Unidos que o obrigam a agir enquanto gestor, enquanto presidente da República, com mais pé no chão. Vide a notícia anterior do shutdown. Então ele vai vivendo essas duas realidades paralelas, ele faz com que elas convivam e ele vai tocando o mundo assim. Mas, a bem da verdade, o grande problema de Trump neste contexto é não ter uma amiga paraense, como eu, o Túlio, o Bruno e o Eliseu Caetano nós temos, que é você, que nos traz todas as informações e as verdades do Pará. Olha, eu quero te dizer, Cássio Miranda, que essa manhã eu recebi mensagem de David de Tarso, de Ana Beatriz Risch, que por minha conta, né, porque a gente estava juntos esse final de semana, eu e David, falaram assim, que defenderam o Pará hoje de manhã no Morning Show, horrores, porque eu entrei na mente deles e expliquei o que estava acontecendo. É porque é muito interessante, né, quando a gente não vive a realidade da Amazônia, você colocar um olhar sobre a Amazônia, que é o olhar que você quer, é um recorte. E aí você não entende um contexto, você não entende as camadas da população, um histórico de violência e xenofobia velada que o paraense sempre sofreu. Tudo isso eu vivi. E por ser um nome, né, nacional hoje no jornalismo, eu não me vejo em outra posição como estar aqui todos os dias, discutindo, aprofundando, mostrando o lado do governador, o lado do Pará, o lado do povo. Hoje até coloquei nas minhas redes sociais uma entrevista com um agricultor que está sofrendo os efeitos da crise climática. Então a gente vai buscando os recortes corretos como jornalista. Não adianta você fazer um recorte e dizer, olha aqui, está muito caro Belém do Pará. Olha o povo oportunista, sem mostrar todo o contexto geral, que é dentro de uma blue zone, que é um espaço movimentado pela ONU, em dólar, que se paga taxas, enfim. Você entende o perigo do jornalismo sem profundidade, sem recorte, sem camadas? Então, esse é o jornalismo que eu nunca quis fazer e, graças a Deus, quando
vim da Amazônia para cá, carrego ela dentro de mim, comigo, para onde eu fui. Me arrepia falar, porque é um orgulho enorme ser paraense. E é um orgulho ver a nossa terra no centro das discussões mundiais. Hoje falei com vários amigos que estão assim emocionadíssimos, porque para o Pará o legado que vai ficar é muito, muito importante. Obrigada pelas informações, pelas análises de vocês dois, Acácio e Túlio, queridos sempre.